O senhor falou mais uma vez aí em soft power, né? E talvez o melhor exemplo no mundo, pelo menos dos últimos anos, de soft power seja lá o da Coreia do Sul, né? De como disseminou pelo mundo aí a cultura coreana, sul-coreana, e muito em razão da produção audiovisual. E é importante lembrar também, né, professor, que todos esses países, ao contrário do que muita gente fala e pensa aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na China, o senhor falou há pouco, todos esses locais na Coreia do Sul, todos eles, o governo dá muito incentivo, né, renúncia fiscal, etc., para a produção local, porque isso faz diferença. Professor, mudando um pouco de assunto, agora num outro tema que eu mencionei aqui na abertura, que é o seguinte: o governo de Donald Trump, ele anunciou, nesta segunda-feira, um programa que vai pagar $1.000, cerca de R$ 5.658, a imigrantes em situação irregular que deixarem voluntariamente o país. Quem optar por essa autodeportação também receberá assistência para viagem e será retirado da lista de detenção da agência de imigração. Os $1.000 serão pagos por cidadão autodeportado, né? E não por família. O governo chama esse programa de oportunidade histórica para estrangeiros em situação irregular. Para o governo, parece ser mesmo histórica, mas de economia, né? Isso porque o custo médio por cidadão estrangeiro deportado é de $17.100 e agora ele está querendo pagar $1.000 para a pessoa se autodeportar, né? Vale lembrar que esse programa de autodeportação, ele já existe em diversos países da Europa, inclusive, onde é chamado de Programa de Retorno Voluntário. No Reino Unido, por exemplo, os cidadãos aprovados recebem um auxílio de 3.000 libras, cerca de R$ 22.000, mas não podem regressar ao país depois durante pelo menos 5 anos. E aí pergunto ao senhor, professor, o senhor acha que essa medida, essa pelo menos deve vingar mesmo, talvez diferente da outra relativa sobre a qual a gente falou há pouco aqui do audiovisual, né, de taxar em 100%? Não sei se vai ser de fato, se é mais bravata, mas essa de pagar R$ 1.000 para quem quiser se autodeportar, essa deve vingar? Olha, Marcos, eu não sei se vai vingar em toda a sua plenitude, né? Mas provavelmente isso poderá fazer com que alguns estrangeiros que estão em situação ilegal decidam abraçar essa oportunidade ou esta política, né? Aceitar esta política proposta pelo Trump para retornar ao seu país de origem. Eh, Muitas vezes até porque estejam preferindo, diante das condições que estão ficando extremamente complexas para esses estrangeiros, né? Um clima de xenofobia, né? Esse ambiente de persecução do estrangeiro no país. Agora, fica a questão levantada por você, né? Esses $1.000 vão ser suficientes para poder a pessoa se retirar do país voluntariamente, né? Essa seria, então, uma política que, de fato, vai ser eficaz no percentual desejado pelo governo em relação aos imigrantes ilegais. Essa é que é a grande questão, né? Comparado, por exemplo, aos valores mencionados por você na política implementada pela Inglaterra, né? Veja, cada país tem a sua soberania para definir, né, como será a sua política de deportação, de expulsão de estrangeiros, né, de impedimento da entrada de estrangeiros. E alguns países têm um viés mais, não só, eu não vou dizer democrático, mas eu diria humanista, né? A lei brasileira de imigração foi um avanço extraordinário, essa lei 2017, né, que estabelece uma série de garantias mínimas para o estrangeiro procurar regularizar a sua situação e não regularizando, ser retirado do território brasileiro, mas obviamente respeitados os direitos humanos básicos, enfim. Então, em se tratando dos Estados Unidos, a maior economia do mundo, né, poderíamos dizer que esta política de estímulo, né, de retirada dos imigrantes ilegais poderia ser um pouco melhor.